Olá, você que acompanha esse canal. Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Que nem vai ser um pouco longo esse aqui, porque o pessoal cada dia mais está mais preguiçoso, né? Eu fiz muito texto, as pessoas quase não leem. Eu faço um vídeo longo, as pessoas não veem. E shorts a pessoa vê, só que aí o conteúdo é mais reduzido, então vai entender. Enfim. Bem, gente, estou aqui para gravar o vídeo sobre divórcio e novo casamento. Inclusive, coloquei aí a questão se sexo fora do casamento é pecado ou não, que os religiosos adoram deitar e rolar em cima desse assunto, botar medo dos mais jovens, da minha idade e tudo mais. E como que eu vejo que a 99% do meu público é masculino e uns a maioria de 30 para cima, mas tem alguns também de 20 a 25, pelo menos é isso que está declarado. Eu penso que tem de menor que colocou uma idade aceitável pelo YouTube. Esse também é um recado para vocês, tá bom? Aqui não é um liberal, mas também não é um religioso falando. Não é alguém que vai te botar medo e ninguém que vai estar aqui dizendo faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, igual o bruxo Aleister Crowley disse. Mas sim o que somente as escrituras apresentam, tirando o medo religioso, ok? É a culpa deles que tem muito casamento desgraçados hoje em dia. Perfeito? Então vamos lá. Começando com aqui o PDF, que eu estava indignado por... Eu até criei outro PDF, já apaguei, que tinha dado errado. Esse daqui eu não tinha encontrado, mas o Google salvou o histórico quando eu abri. Esse daqui apagou do meu PC, não sei como, apagou, mas eu consegui recuperar, ok? Então esse é o vídeo que eu também tinha prometido para este ano, né, no nosso calendário gregoriano, a respeito de divórcio e novo casamento. Só que eu ia fazendo quadro, só que por questões financeiras eu tive que vender o quadro, e aqui estou eu. Então vamos lá. A Matrix religiosa, a verdade sobre o divórcio e o novo casamento. Vamos descobrir as realidades aí que o sistema religioso faz. Beleza? Bem, então se você vive com culpa, medo ou dúvida sobre a situação conjugal que você está, então esse vídeo que você tem que prestar atenção, tá bom? O pessoal, principalmente religioso, mentiu para você a respeito desses assuntos durante séculos, e você sabe que a repetição é um grande meio de aprendizado com o sistema para te aprisionar numa coisa que não é a realidade. O sistema religioso é essa engrenagem de controle com as pecinhas aqui e lá, e você é o produto final, que muitos chamam de Matrix. Usa e usou e usará e continuará usando textos fora de contexto para manter as pessoas presas em casamentos mortos, violentos, hipócritas. E para botar em medo você solteiro, a questão da masturbação, a questão do sexo fora de casamento, a questão do namoro, não pode nem sequer tocar direito na menininha que você está, enfim. E por exemplo, disseram que Deus odeia divorciados. Disseram que se você casar de novo, vai viver em adultério perpétuo. Eu trabalhava com o pessoal. Eu disse que quanto mais o sistema oprime, mais eu ia falar muitas coisas aqui estou falando. Eu trabalhava com um pessoal sectário da CCB, ou seja, da Congregação Cristã no Brasil, em que o esposo traía a mulher. E falando e dando conselho, ela falou assim: mas Deus disse que eu odeio o divórcio, então não posso me separar. E é claro, com certeza ela já deve ter buscado conselhos do ancião, né? Porque eles gostam de botar ancião para não dizer que não é pastor, só para dizer que são diferentinhos ali na CCB. O problema é que eles usam, por exemplo, Malaquias, que diz explicitamente um dos versículos mais curtos, umas frases mais curtas de toda a escritura. Primeiro aí de Jesus chorou, né? Segundo é Deus odeia o divórcio. Então na cabeça dela teria que passar por tudo aquilo calado ou brigando,
ou chorando e tudo mais, buscando alívio na seita denominacional ACCB, a sigla para a Congregação Cristã, para não se separar, porque durante séculos foi ensinada dessa forma, cresceu num lar cristão, infelizmente, e a seita CCB ainda segue essas idiotices. Se diz tão afastada das outras, mas se parece também. Então disseram também que o sexo é sujo, desde a época de Aristóteles, com um pensamento, um pessimismo sexual, uma idiotice médica, onde eles não sabiam direito. Sabia que o esperma dava vida, mas que era por causa do homem e não que a mulher que gerava. Então isso foi modificando ao longo dos tempos, que você não tem ideia de como foi. E claro, isso advém do pessimismo sexual, da hipocrisia religiosa, da prisão lá com a instituição católica, que matou e perseguiu e botou o dedo, o bedelho onde não devia, no relacionamento dos outros. Um monte de celibatários, homossexuais, pedófilos, a grande maioria deles, principalmente no passado, em que eles botavam o dedo em casamento dos outros e até mesmo com as crianças. Houve um caso na Alemanha, em 1900 e lá quantos, em que eles eram o pessoal que ia se confessar e aqueles que ouviam eram instruídos nos bastidores do pessoal que frequentava a falar com calma sobre esses assuntos com as crianças. Até que um não se aguentou e a menininha chegou pro pai e falou: pai, o que é se tocar? Porque o moço ali, eu esqueci o nome que se dá, que ouve os nossos pecados, diz que se eu estou me tocando. Então essa coisa de ensinar a criança desde cedo não é desse jeito que a religião ensina, entendeu? É por isso que esse pessoal idiota é contra a educação sexual nas escolas. A doutrinação nas escolas? Ah, sim. Só que não nessa questão. Então você vê que muita culpa de principalmente de pedofilia, de pessimismo sexual, desta que eu não vou falar a palavra toda, que acontece nesse Brasil, um país um dos mais sexualizados, hipersexualizados do mundo, perdendo só para a Tailândia, pelo menos numa comparação que eu vi, porque lá você atropessa em prostituta a cada lugar que você vá. Claro que não existe só prostituta lá, mas faz uma comparação com o Brasil, é por causa desses. Como eu expliquei num vídeo sobre a psicologia do vulcão, quanto mais você vai prendendo a realidade da pessoa, o que é natural da pessoa, tira a mão daí, fecha as pernas, cuidado com isso, cuidado com aquilo, para de ver isso, o que você tá assim, por que você elogiou. A pessoa, quando se liberta, vira, se não uma prostituta, vira qualquer coisa, uma promiscuidade sexual absurda. Agora eu vou julgar, falar que vai pro inferno, qualquer coisa? Não, Deus me livre. Eu penso que elas vão pro céu, muitas delas. Em atividade, sim, Senhor. Porque assim Jesus disse. E vai dormir com isso. Só que o problema é que não olham a origem. Qual que é a origem da André Surak? Por que um monte de religioso, moralista, vagabundo, safado, red pill da vida, gosta de detonar ela? Mas vocês viram a origem dela? Da onde que ela era? Ah, da Universal. Mas tolindo, mentindo, enganando sobre o nome de Deus. Olha o que ela se tornou hoje. É falta de caráter? Nem sempre. No caso dela, não. Ela tinha tudo pra mudar. Mas olha nas mãos do lobo que ela caiu e agora caiu fora. Então é fácil ver a consequência de hoje, né? É fácil ver, apontar o dedo, mas ninguém olha o de antes, né? Então disseram que o sexo é sujo se não tiver o carimbo de uma instituição religiosa. Só é puro se tiver ali dentro. E se for com o pastor de vez em quando, porque eu também participava de um lugar onde um pastor,
nas irmãzinhas, que a maioria hoje é lésbica. Eu não sei se foi tão bom, né? Porque hoje elas mudaram de time. Agora, não estou falando alguém aqui, alguém que foi tolhido sexualmente ou que tem uma mágoa de uma instituição religiosa, porque parece, né, quando entra no íntimo. Nada disso, eu estou falando com a realidade a partir das escrituras. Eu estou julgando na justiça verdadeira, na reta justiça, assim como Jesus manda, não no juízo temerário da hipocrisia, que vocês vão ver quem julga aqui, tá bom? Então vamos fazer aqui o que o sistema odeia. Vamos ler o texto original. Eu peguei até no grego e no hebraico pra gente entrar, tá bom? Sem esse filtro da religiosidade, certo? Então se você quer saber a realidade, libertar a sua consciência para ir para Cristo, não a sua consciência numa maneira mística de dizer, ok? Mas ir para Cristo que está dentro de você. Vamos comigo aqui até o fim desse vídeo, tá bom? Então a verdade liberta, a religião aprisiona. Perfeito? Então está aqui o segundo slide aqui, né? Os Red Pill ferraram com o conceito normal da coisa, mas está aqui, né? Sempre construir um império de medo, a tolice sobre o pessoal religioso, enfim, tolindo e botando medo nos crentes que frequentam seja a instituição católica ou a protestante evangélica, que são filhas do catolicismo. E você vê mais uma característica nesse pessimismo sexual, nessa teologia do medo, nessa teologia da punição religiosa sexual. Eles nem mesmo se controlam, mas querem controlar você de qualquer forma, até no jeito que você faz sexo com a sua esposa, ou com a sua namoradinha, ou você próprio se toca. Ok? Então vamos lá. A farsa da tradução de Malaquias 2,16. Qual que é a mentira tradicional? Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Essa tradução manipulada tem destruído famílias e aprisionado vítimas de abuso. Porque eu vou me separar, deparo com as escrituras, o próprio Senhor, o próprio Deus, o Criador, falando que odeia o divórcio. Eu vou obedecer ele. Está certo a princípio? Está. Mas olha o que uma tradução michuruca, vagabunda dessa faz com a pessoa. Mantém ela aprisionada num casamento desgraçado e nojento. Por quê? Porque ela viu o próprio Deus dizer. Mas será que ele disse isso mesmo? Será? Bem, esse é o maior gigante da culpa que o pessoal religioso tem. Por mim eu separaria, mas eu tenho que obedecer ao meu Senhor. É bonito, está certo. Só que além dos religiosos utilizar essa tradução manipulada, e toda tolice, tudo que eles puderem tolir, cortar, decepar de você, só não decepa a sua vagina porque nós não estamos nos tempos antigos, porque assim eles também faziam. A questão também do aborto, eu sou totalmente contra, mas eu tenho que reconhecer que, por exemplo, a instituição católica antigamente preferia que os dois morressem, ou a mãe morresse só para a criança viver poucos minutos e ser batizada, porque eles acreditavam que a criança nascia em pecado. Então se ela não se batizasse, eles morreriam e iriam para o inferno, talvez junto da mãe, depende. Inclusive muitos casais, eles não procuravam, esses que tinham conhecimento do evangelho, não procuravam instituições católicas ou um médico católico e com outras católicos, porque eles fariam de tudo para salvar a criança e matar a mãe, por mais que seria possível salvar a vida da mãe. Só para salvar a criança, para quê? Para batizar na instituição católica, porque assim ela estaria salva. Este é o princípio das coisas. Esta é a Babilônia que muitos seguem e que os religiosos protestantes muitos seguem, e os pseudo-despertos de internet, moralistas, mentirosos, hipócritas até hoje seguem, tá?
Então, quantas vezes esse povo na instituição não jogou Malaquias 2,16 na cara desse pessoal? Essa é uma tradução clássica. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Mas olha o que está no texto massorético hebraico. A frase, né? Aqui, Saner Halar. Lá no léxico BDB que eu uso, que é o Broad Drive Briggs, ou consultando a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que eu tenho aqui, eu não vou pegar, né, no vídeo, mas tá aqui, ó, aqui a tradução que eu coloquei. Esse daqui é do aplicativo que eu tenho, que abre no hebraico. Está aqui, ó, essa parte de Malaquias 2,16, tá? O verbo sané, odiar, está na terceira pessoa, ou seja, aquele que odeia, não eu odeio. Então, dica terceira pessoa. Então, em versões sérias, como a ESV, acho que é uma versão em inglês, já corrigiram. Então pois o homem que odeia e repudia sua mulher cobra sua veste de violência. Ok? Então ali o texto, até na tradução manipulada, porque muitos podem dizer, mas a tradução tá manipulada, então vamos jogar todo o resto fora. Não precisa. Porque conhecendo Deus e também o contexto, você vê que isso não se encaixa, é algo bem distoante. Sinceramente, bem distoante. Antes de eu pesquisar sobre o assunto, eu vi que era alguma coisa bem distoante do contexto. Mas você vê que ela condena o abuso, não o divórcio legal lá no papel, ou sair da casa do idiota ou da idiota que te oprime. Entendeu? Então a English Standard Version, corrigida em 2011, está, pois o homem que não ama sua esposa, mas se divorcia dela. Lá no Lexo BDB, analisa o termo no contexto de violência doméstica contra a mulher. Então desde aquela época era visto assim. Ok? Lá no Targum, na tradição judaica antiga, que eu peguei tudo que eu pude sobre este verso, a leitura era permissiva, ou seja, se a odeias, manda embora, provando que Deus odeia divórcio. É invenção teológica posterior. Por quê? Antigamente, e vamos chegar no texto de Mateus, eu não vou falar muito aqui, mas eu vou dar uma palhinha. Eles podiam repudiar a mulher por qualquer coisa. Pelo tamanho do nariz, pela altura dela, por ela não fazer tal coisa, então já era motivo de divórcio. Então por que os religiosos, na hora de interpretar, eles não falam isso para as pessoas que estão desesperadas, principalmente mulheres no casamento? Porque eles não falam, o texto tá assim, mas o contexto é esse, na época de Jesus era esse, e como Jesus é Deus, e Deus diz aqui em Malaquias, aqui em 2,16, a respeito disso, é isso. Por que não? Porque eles usam a hermenêutica, ou seja, a arte da interpretação dentro de séculos de pessimismo sexual, de reprodução da mamãe católica, de reprimir sexualmente uma pessoa, suas fantasias, o seu corpo, rejeitar o próprio corpo. Então, ao fazer isso, eles maculam o sexo que é santo perante Deus. Entendeu o problema? Então eles repudiam a mulher por qualquer motivo. Então por isso, será que Deus deveria ficar calado perante isso? Eu penso que não. E não ficou claro. Então é isso no contexto. Isso que acontecia. Por que não pega o que acontecia na época? Pega o que está hoje. É o divórcio ali, ó. O papel não é sair de casa, não. Enfim. Então Deus odeia a traição, o abandono cruel e a violência contra a mulher da aliança, ou seja, do compromisso. Não um processo legal que concede liberdade e dignidade. Entendeu? Entendeu? Então está aqui para todo mundo ver. Então, o contexto de Malaquias era de homens que abandonavam suas esposas da juventude para casar também com estrangeiras pagãs. Mesma coisa que o Salomão fez, o bruxo Salomão, deixando as primeiras sem nada.
Então Deus não está dizendo que odeia o procedimento legal de liberdade, o divórcio, ou a mulher sair de casa, que já é um divórcio, porque o casamento é estar junto, e também a questão do sexo, ou seja, quando as pessoas viram uma só carne. Então Deus está dizendo que odeia a traição, o abandono cruel e a violência de quem descarta um ser humano, ok? O sistema religioso inverteu tudo. Eles protegem o agressor usando esse versículo e condenam a vítima que quer sair deste inferno religioso. Então, fora a Inquisição, fora aqueles mesmo que eles queimaram, fora nas cruzadas, fora aqueles que se suicidaram, fora aqueles que estão presos em instituições psiquiátricas por causa de religião, esses tem culpa também e sangue nessas mulheres que são violentadas, abusadas e oprimidas e que só nos desiste da vida por causa de filhos. Porque a instituição, para quem vai se confessar, com o pastor que vai fazer a reunião privadinha para ela, bota a culpa nela. A culpa é sempre da mulher, principalmente. Olha, Deus não gosta do divórcio. Está batendo em você? Não. Está traindo? Não sei, pode ser que sim. Não, então não tem motivo. Será? Não vou falar muito, agora eu vou falar aqui, ó. Qual que é o fundo histórico de Mateus? Tá? Para entender Jesus, o que Jesus estava falando, é necessário entender o jornal, ou seja, o que se passava na época dele, que é chamado de fundo histórico. Quando os fariseus perguntam em Mateus 19, é lícito repudiar por qualquer motivo? Isso não era uma dúvida inocente, era uma pergunta e uma pegadinha política com Jesus. Porque eles, assim como os religiosos hoje em dia gostam de colocar rótulos nas pessoas, as instituições gostam de rótulos. Por exemplo, eu fiz o livro Jesus, o Deus Encarnado, que rejeita o unicismo, o arianismo, o patripacionalismo, o sabelianismo e também a trindade, obviamente. Só que para o sistema religioso e para a academia de teologia, existem 3 caixinhas: a trindade, o unicismo ou o arianismo, ou seja, que Jesus é subordinado a Deus, ele só é filho de Deus, ele não é um Deus exatamente, como é a casa dos testemunhos de Jeová. Então, se você não crê na trindade, que o Pai não é o Filho não é o Pai, que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas os 3 são um em essência, não são três deuses, e se você não crê no unicismo, que é um Deus só, que se manifesta em modos, e que Jesus conversava consigo mesmo e não com o Pai, enfim, numa simplicidade absurda, e falar coisas absurdas como o Moisés, se não me engano, né, sei lá, esqueci o nome dele, do Voz da Verdade, que eu denunciei no meu livro, dizendo que quem foi pregado na cruz foi o Espírito Santo. Isso é do unicismo. Ok? E também eles manipulam alguns versos a seu favor. Então, se você não está nenhum nem o outro e também rejeita o arianismo, você é unicista para eles. Porque é o que mais se aproxima. E realmente, para quem lê, vai se aproximar. Só que eu rejeito esses rótulos e a simplificação. Então, a mesma coisa, como os religiosos são dessa linhagem, pode não ser sanguínea, eu estou falando espiritual, desses fariseus da época, é a mesma coisa. Fazem perguntas para te pegar no contrapé, é isso que eles estavam fazendo em Mateus 19 com Jesus. E também para botar um rótulo em Jesus, se ele era de uma escola de interpretação rabínica. Porque naquela época era como se fosse uma Assembleia de Deus e do lado a Batista tradicional. Ou seja, 2 escolas de interpretação, por exemplo, sobre Atos 2. Ou lá em Coríntios, sobre o dom de línguas. Então a mesma coisa, uma diz, não, era idioma, outra fala, não, era a língua dos anjos incompreensíveis. Eu estou dando um paralelo hoje para você entender o da época. Então, quando eles estavam fazendo essa pergunta, tinha um fundo histórico todo ali. Ou seja,
Eles queriam, além de pegar Jesus no contrapé, queriam colocar ele em uma das duas escolas de interpretação rabínicas da época sobre a lei lá de Moisés, que tinha dado a carta de divórcio. Você vê no contexto a respeito disso. Então eles tinham isso em mente. E qual era o rótulo que eles queriam colocar em Jesus? Dependendo da resposta, colocariam em Jesus ou a escola de Hillel ou de Shammai. Ela era liberal demais e o outro era mais conservador a respeito desse assunto. Então eles queriam colocar, pela resposta de Jesus, qual escola de interpretação ele pertencia. Se bem que ele não pegou interpretação com ninguém, era o próprio Deus encarnado. Mas religiosos são assim. Então eram duas escolas rabínicas que brigavam sobre a interpretação de Deuteronômio 24:1, sobre o termo hebraico Ervat Davar, ok? Aqui ó, no Strong H6172, literalmente é nudez de coisa, indecência, vergonha, imoralidade. A escola de Hillel, ok, era liberal, interpretava como qualquer motivo, até queimar o jantar justificava divórcio, era um liberalismo extremo, e era esses que principalmente os fariseus pertenciam. O pessoal da época pertencia. Se a mulher queimava uma janta já era motivo de separação. Uma unha maior que a outra já era motivo disso. Então era assim à vontade. Como Jesus poderia ser contra isso? Como Deus em Malaquias podia falar que não, eu amo o divórcio? Não tem como. Então é esse o contexto. Entendeu? Então, se a mulher queimasse o jantar, ou o marido achasse outra mais bonita, ele podia divorciar. Então era uma banalização total. Isso na escola de interpretação rabínica de Hillel. Agora na interpretação da escola de Shammai, que está gravada na literatura judaica na Mishnah, lá no tratado Gittin 9:10, era rígida. Ou seja, só em caso de indecência moral grave. Então ela restringia a imoralidade sexual, conforme a Mishnah, era um conservadorismo rígido. E a resposta de Jesus não foi nenhuma nem outra. Só que para eles colocou Jesus como um Shammai, porque é assim como o livro, ou as coisas que eu defendo. Porque ou você é trinitariano, ou clássico cristão, ou você é unicista na Igreja de Deus Unida, ou do Ministério Voz da Verdade, ou qualquer yard aí que você pode ver, ou você é testemunho de Jeová, mormon, ou arianista, ou seja, acreditar que Jesus é subordinado do Pai e que ele não é Deus, ou ele até pode ser Deus, mas ele não aceitava adoração, enfim, mas idiotice. Então, na resposta que Jesus deu para o pessoal, ele rejeitou a banalização de Hillel, ok? E ajustou o rigor rígido de Shammai com graça e seriedade. Então, nenhum nem outro. Então, ele seria chamado por isentão pelos idólatras de políticos hoje em dia. Por mais que ele estava alinhado com Shammai, por assim dizer, mas ele ajustou, não é tão rígido assim, mas também não é liberação total. E os slides você vai ver, parece que eu falando sobre se tocar e tudo mais é um liberal total, não, mas também não sou rígido. Há decência para tudo, mas Deus não proibiu essas coisas, quem proibiu foi a instituição religiosa, e muitos ainda não leem o texto assim como está, em qualquer tradução que seja, mas ainda acredita no que a instituição, no que o papai e mamãe falou, enfim, e fica se privando das coisas da vida. Então, quando os fariseus perguntaram, é lícito repudiar por qualquer motivo? Eles queriam saber, Hillel ou Shammai Jesus? Então, eles estavam testando Jesus se ele ia apoiar Hillel. Então, a resposta de Jesus restaurou o próprio propósito original do casamento sem aprisionar vítimas de abuso. Então Jesus não criou uma lei impossível, ele veio responder a Hillel. Ele estava dizendo, não, o casamento não é bagunça, ok? Não é por qualquer motivo banal que se casa ou deixa de casar, o divórcio.
Ele estava devolvendo a seriedade do compromisso da aliança com a sua esposa e não condenando quem precisa do divórcio por um motivo real e destrutivo. Então, os religiosos, além de usar Malaquias 2,16, usa erroneamente, numa interpretação vagabunda de Mateus 28, de Mateus 19, ok? Dizendo que, olha, Jesus também não aprovava o divórcio, mas está nesse fundo histórico. Quando você sabe disso, que ele rejeitou a banalização total, mas ajustou aqui, nesse ajustar é que essas mulheres se encaixam. Essas que são abusadas, apanham, o próprio marido não tem respeito, xinga na frente dos filhos e se paga de bonzinho depois. Então esse é o problema, ok? Então está aqui para quem quiser tirar print e para os religiosos que me acompanham dizer que eu estou errado. Eles estudam isso na teologia, mas eles não vão dizer isso para você, porque algum dos professores vai manipular o texto a favor de uma instituição. Então, na teologia batista vai ser diferente da teologia da Assembleia de Deus. Porque quando eles vão interpretar ou abordar Atos, por exemplo, ou seja, cartas, eles separam, né, por matérias. Por exemplo, cartas, eles vão interpretar não conforme está escrito, mas conforme a interpretação da instituição. Porque senão o professor fica sem salário, ele é demitido, ele é afastado, ele é expulso, é tirado o rigor acadêmico dele. Então faz tudo com ele, ferra com o professor. E também a própria instituição, que são aplicadas, injetadas com dinheiro de instituições religiosas. Esse é o problema, entendeu? E aqui está a chamada prostituição, a imoralidade no Novo Testamento agora. A gente já estava, né? Mas, quer dizer, uma introdução, porque Mateus ainda não é Novo Testamento, você já sabe disso. Então a porneia, é daí que vem pornografia, pornô e tudo mais, é uma linguagem grega, ok? É muito mais que chifre, tá? Então Jesus permitiu o divórcio, é isso que eles não dizem, em caso de porneia ou porneia, ok? O termo grego porneia é radicalmente diferente de mokeia ou mokeia no adultério, ok? Ainda estou falando hebraico, você não quer grego esse troço. Aqui ó, botei o código sinaíticos. Eu ia botar sem o get mais, mas eu só achei lá bonitinho, botei aqui. O Bibleworks que eu uso também para estudar, tem esse daqui bonitinho. Esse é o código sinaíticos. Ok, para você ver a questão para quem entende de grego, onde está porneia e mokeia, ok? Então qual é esse motivo real? Jesus disse, exceto em caso de porneia, ou porneias, enfim. O sistema religioso traduz como porneia apenas como um adultério ou traição física. Não expressa muito bem o que Jesus está falando, entende? Porque existe dois métodos de tradução que eu não vou entrar aqui, enfim, que é pela equivalência de sentido e literalidade. Então eles só pegaram um sentido e colocaram ali. Então isso, usar a tradução do jeito que está ou falar do jeito que eles interpretam é desonestidade intelectual. Ou seja, a mokeia, vamos falar assim, adultério físico específico, ou seja, o ato sexual fora do casamento. Isso estando no casamento, não é pra solteiro não, ok? E tem a porneia, ou porneia, né? Imoralidade sexual ampla. Aí tá lá, prostituição, incesto, perversão, quebra da aliança e desvio sexual sistemático. Então qual que é o problema? Se você pegar o léxico, por exemplo, o padrão ouro do grego, deixa eu ver se eu coloquei aqui. É aqui, ó. Ela define porneia, significando imoralidade sexual de forma ampla. Então lá em Mateus 15:19, Jesus diz, do coração procedem adultérios. Está porneia? Não. Mokeia, ou mocheia, enfim. E prostituições, porneia. Então tem uma distinção. Ok? Se fosse a mesma coisa, Jesus seria redundante ali.
Não teria problema se fosse, mas são duas coisas diferentes. Então a moicheia, ou mocheia, é o ato do adultério físico. Porneia é muito maior. É a perversão, é o abuso, é a quebra fundamental da aliança. Então, por exemplo, o léxico de Thayer, que é outro léxico, ou seja, outro dicionário de grego, mostra que porneia é usada até como metáfora para idolatria e apostasia. Porque como você deve ser a noiva do cordeiro, é como se você tivesse tendo uma relação fora do casamento. Então é como se estivesse traindo Deus, Jesus, entendeu? Então é essa o adultério, ou seja, relação com Deus, e você vai atrás de outros deuses na idolatria. Então é usado até para isso de forma simbólica. Ou seja, se a essência da aliança foi quebrada, esses exemplos que eu citei, seja por abuso, abandono obstinado ou perversão, ou ocorreu porneia, o vínculo morreu. E se morreu, o divórcio é o atestado de óbito de algo que já acabou. Não é que vai acabar, já acabou. Ok? Então é isso. E o mito do casamento no papel? E o sexo? Vamos lá? Vamos tocar na ferida da hipocrisia dos religiosos aí, principalmente os evangélicos conservadores. O sistema religioso diz que se você está em fornicação, você já ouviu muito essa palavra. Se você tiver relações antes de assinar um papel ou pagar a taxa da instituição, ele já coloca esse rótulo que você está em fornicação. Mas vamos ver o que a escritura fala sobre o que cria o casamento. Bem, 1 Coríntios 6,16 está escrito: ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? O verbo grego é kolomenos, ou seja, colar, fundir. Então a escritura está clara aqui: o ato sexual é o que torna os dois uma só carne. Então o sexo tem caráter de aliança ontológica. E a cerimônia civil e religiosa é importante? Não, para alguns pode ter que ser, mas para a organização social e testemunho público, só se for para isso. Nem precisa desses lixos todo. Ok? Mas diante de Deus, que é o importante, o que casa é a aliança de alma selada no corpo. Ok? Vida. O pecado não é transar sem um papel, uma instituição religiosa que fala, agora pode. Todo mundo sabe o que eles vão fazer saindo daqui da lua de mel. Ah, pelo amor. Ok? O pecado é a banalização. Ok? É entregar seu corpo sem entregar a sua vida como um todo. É aqui a escritura trata como de prostituição existencial. As pessoas que vivem prostituição não são prostitutas, não cobram por isso, mas vivem prostituição. É isso que está condenado. Então, se há aliança real, há casamento diante de Deus. Entendeu? Ok? Então, tem que fazer uma pausa muito séria aqui. Porque sempre tem um religioso mal intencionado ou imaturo que vai ver isso e dizer: ah, mas então o pastor disse que não precisa casar, posso sair transando com todo mundo que não é pecado. Não, pelo contrário. Se você entendeu o slide que eu passei anteriormente, você percebeu que o sexo é a coisa mais séria que existe. Ok? É o sexo que cria o casamento espiritual. Então toda vez que você se deita com alguém, você está fundindo a sua vida com a daquela pessoa. Até mesmo os misticistas, espiritualistas falam, tem a troca de energias, não é à toa. Ok? Então não é uma libertinagem, é o fim dessa infantilidade. Ok? Não é pecado nem errado, mas também não estou defendendo a banalização do que acontece em baladas, por exemplo. Eu nunca frequentei, mas sempre estive com as pessoas que frequentavam. Muitas delas eram hipócritas, mas viviam uma vida direita. Então não posso julgar, ok? Então prostituição, escrituralmente falando, não é só cobrar dinheiro, que a gente aprendeu a simplificar. Prostituição é a prostituição existencial. É entregar seu corpo sagrado para alguém a que você não entregou sua vida. É o sexo, por exemplo, desalmado.
É usar o outro para prazer sem assumir o ônus da aliança. Então, por exemplo, a religião quer que você tenha medo do inferno para não transar. A graça de Deus, de Jesus, quer que você tenha respeito pelo seu próprio corpo e pela presença de Deus que há em você, não num lugar específico. Então, quem entende que o sexo é uma aliança, não sai por aí distribuindo pedaços da sua vida, da sua alma, na noite. Então, quem entende a realidade se torna muito mais criterioso, mas também não condenatório, que nem esses. Nunca condenei nenhuma das meninas que vinham conversar comigo e eu sabia o que acontecia nos bastidores. Só não cobrava dinheiro, mas parecia prostitutas. Agora, nunca condenei e não creio que vá pro inferno por causa disso. Okay? Então não confunda, por exemplo, liberdade em Cristo com uma irresponsabilidade emocional. E também tem a questão lá psíquica que eu expliquei no começo. É uma só carne, se você não tem intenção de vida compartilhada, é uma violência contra a sua própria vida. Ok? Às vezes não é nem contra uma pessoa só, é contra você mesmo, contra outra pessoa, é com você mesmo o problema. Entendeu? Tem muita gente que só faz por fazer, bebe por beber, só pra satisfazer um vazio que há na sua vida. Tem até uma música que eu escuto, garotas vazias segurando um copo cheio. Por quê? É isso mesmo. Então muitos também tapam essas lacunas de origem psíquica, principalmente, para cobrir algum vazio, alguma perda, alguma ruptura que não é normal de se ter, que teve na vida. Entendeu o problema? Aqui está, então casamento é traga total, corpo, alma, espírito. Já expliquei o que é, não é uma alma fora do corpo, não é um espírito camarada, já expliquei o que é. Ok? Então vamos lá, novo casamento, Apolo versus Apostasion, ok? A pergunta de $1 milhão: se eu me divorciar, posso casar de novo? Bom, o sistema religioso diz que não. Atualmente está mais liberal, não é? Que você vai virar adúltero por causa disso. Mas isso acontece porque eles ignoram a diferença entre dois verbos gregos. Eles falam tanto de grego, falam tanto de bibliologia, teologia, cristologia, demonologia, angeologia, tantologia, mas não tem Cristo neles. E também o senso crítico. E também a hermenêutica que eles dizem ter. Eles não têm o senso de interpretação. Ok? Então, aqui está os dois verbos gregos. Lá em Mateus 5, Jesus critica quem faz o Apolo. Isso significa mandar embora, despachar. O Apolo era o cara que expulsava a mulher de casa, mas não dava a carta de liberdade. Ou seja, ela ainda estava presa a ele, mas ele estava bonitinho para fazer o que quiser. Mas ela ainda estava presa a ele. Ai dela, né? Ai dela. Se ela quisesse um relacionamento novo, ó, aqui nela. Até hoje é assim, não é? Olha, aquela separou do fulano de tal. Ele tá pegando todos, ela ainda está aqui, ó. Ah, é a ex de tal. Não é mais a menina em si. Ela é a de tal. Ela do ex. Entendeu o problema? Também acontece ao contrário, mas muito mais com as mulheres. Ok? Então a mulher ficava no limbo jurídico. Então o cara expulsava a mulher de casa, mas não dava a carta de liberdade. Então ela ficava nesse limbo. Não tinha marido, mas não podia casar com outro. Se ela fosse para outro homem, seria apedrejada por adultério. Então por isso que Jesus dizia: quem a repudia, Apolo a expõe ao adultério. Entendeu o porquê Jesus disse? Mas Jesus validava o apostácio. Ok? Essa é a palavra para o certificado de divórcio legal. O documento que diz você está livre. Ok? Então se houve apostásion, houve corte do vínculo. Se o vínculo morreu, você está livre. Quem casa com alguém legitimamente divorciado não comete adultério, porque o casamento anterior deixou de existir. Ele não precisa do papelzinho. Jesus não está falando disso.
Ele só fala disso quando critica essa libertinagem que os caras viviam. Mas sim, na questão também é legal, mas principalmente de sair daquele vínculo abusivo. Ok? Tá aqui. Então é isso. Ok? Aqui ó, com divórcio real é legal, apostasia um vínculo matrimonial morre. O novo casamento não é pecado, é graça, é recomeço, é vida nova. Aqui o último slide para finalizar esse vídeo. Ok? O sistema, o religioso, diz que quer proteger a família, né? O Deus, Pátria e Família, vem lá do TFP. Talvez eu grave um dia um vídeo a respeito disso. Mas eles fazem jovens casarem correndo com um estranho, só pra poder transar. Ou seja, já tá com fogo? Vai lá casar, vai casar logo. Não dá tempo de conhecer, enfim. O que causa divórcios desastrosos, inclusive de mulher matando o ex e o cara também matando principalmente a mulher, né? Então quem protege mais a família? A religião que forçará e forçou casamentos. Olha aí o pessoal mais velho, olha aí seus pais, por exemplo, que forçou esses casamentos de pessoas imaturas, um relacionamento imaturo. Ou a realidade de que diz, conheça, ame e assuma de aliança antes de assinar um papel. Ou melhor, de morar junto, que esse é o casamento real, não é um papel idiota do sistema ou ocultista que vai dizer que se você está casado ou não, ok? Então a prostituição é a falta de vida de uma alma, não a falta de papel. Então o casal que se ama sabe que não está em fornicação. Os religiosos estão errados porque chamam de fornicação o que Deus chama de casamento. Eles invertem tudo, inclusive nisso. Eles transformaram uma burocracia humana em critério de santidade divina. Então, onde a premissa está errada, é o que eu disse, o princípio. A conclusão, obviamente, não vai estar certa, não vai poder estar certa. Então o casar para poder fazer sexo, que é isso que nós vemos com os religiosos, esses menininhos jovens, imaturos, se casando, um monte de gente achando uma coisa bonita. Prova que essa regra, na verdade, destrói famílias. Então ela força jovens imaturos a casarem às pressas apenas para aliviar o desejo sexual. Por isso que lá que tá escrito, engolir o camelo para não engasgar com os mosquitos. É isso, tem a ver com esse contexto também. Então nossa, minha mãe casou jovem, minha avó casou jovem, minha tataravó casou jovem. Foi feliz o casamento? Os dois tão bonitinhos, ninguém traiu o outro não? Nicos, isso é questão de caráter, ok, mas numa imaturidade você faz infantilidade. É o reflexo de uma infantilidade também. Então na questão de causa e efeito, a regra religiosa produz mais divórcios e casamentos infelizes do que a liberdade consciente. Então eles não têm razão, porque o método deles gera o oposto do que eles prometem. Totalmente ao contrário. Então o resumo da ópera é este para finalizar o vídeo, tá? O sistema mente para te controlar pelo medo. O divórcio é o ideal de Deus? Não. Ninguém vai ser doido de falar que sim. Mas o ideal é o amor eterno. Mas por causa da dureza do coração humano, o divórcio é o remédio amargo que Deus permitiu para impedir que a vida se torne um inferno ou acabe em morte. Então, se você já passou por isso, está passando, ou tem medo de passar, já saiba desses princípios. Onde abundou o erro ou o pecado, superabundou a graça. Apóstolo Paulo diz, fostes comprados por bom preço. Não deixe nenhum fariseu moderno moralista, os bolsonaristas, os direitistas da vida, nem o pessoal da teologia liberal da vida, que deixa o cérebro cair, deixa o cérebro em casa e sai por aí falando porcarias. Nenhum desses dois grupos que Jesus não foi em nenhum desses lugares, não foi para nenhum desses extremos,
como você viu ele respondendo a respeito é lícito, lá em Mateus 19. Então, não deixe nenhum desses fariseus modernos dizer que você é cidadão de segunda classe, que você é prostituta, está em prostituição, está em fornicação, é adúltero. Ok? Então em Cristo não há condenação. Então vamos levantar a cabeça, viver a realidade, a perspectiva de tudo a partir de Cristo. E se tiver que recomeçar, recomece com a bênção de Deus. Ok? O casamento não é de uma pessoa, nem de duas, é de três. Você, a pessoa e Deus. Eu espero que você tenha entendido e pare com esse medo de que sexo fora do casamento é pecado, que o casamento tem que ser no papel, que tem que ser depois do casamento. Eu escolhi esperar. Se você escolheu esperar, ok, tudo bem. Não tem nenhum problema com isso, não tem uma discussão a respeito disso. Mas não venha querer impor isso aos outros. Não venha querer impor isso às escrituras ou colocar palavras na boca de Deus. Você gosta de alguém manipulando o que você fala? Eu penso que ninguém gosta. Isso é até crime dependendo, não é mesmo? Mas por que fazer isso com Deus? Que diz que odeia o divórcio, mas manipula o texto. Que ele permite o divórcio, mas manipula dizendo que ele não permitiu. Vai tolindo uma pessoa e a psicologia da pessoa vai reprimindo, que não tem é uma barragem, estoura uma hora. Aí que está o problema. Aí que gera essas meninas do OnlyFans, do Privacy que nós vemos. Além da situação financeira desgraçada que o capitalismo deixa, isso é um dos meios que ela tem para sobreviver, há também essa outra questão que eu apresentei. Então é isso, ok, que eu queria apresentar este ano. E aí nos últimos dias eu consegui gravar, ainda vou postar esse ano porque eu prometi para esse ano, ok? Muito obrigado a você que acompanha o canal. Não sei que dia esse vídeo vai sair, mas tem documentário sobre a mídia, como ela controla a narrativa. Tem documentário sobre a origem do cristianismo. Tem um documentário sobre o Ano Novo, o Deus Janus. Ok? Aí já é pro dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Perfeito? Muito obrigado por acompanhar até aqui esse canal com muita paciência. Ok? Vendo os slides, pensando bem. Você jovem, toma juízo. Você aí que já foi divorciado, fique tranquilo em relação a isso. Se está em Cristo, não há condenação, mas também não há libertinagem.